agradecer o senador Luiz Carlos Reis e passo a palavra ao senador Marco Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vou direto aos questionamentos para otimizarmos o tempo. Inicialmente, quanto ao pagamento. O pagamento só seria feito após a entrega e a aprovação pela Anvisa para uso emergencial ou temporário ou definitivo? Isso está correto? Isso, conforme cláusula contratual. A empresa pressionou. O relator está inquieto. Pode ficar tranquilo que ele é assim mesmo. Não fique tranquilo. O relator fica inquieto sempre que a gente faz perguntas. A empresa pressionou para manter a antecipação do pagamento? Não, de forma alguma. Não houve resistência por parte da empresa quando identificado esse erro formal no invoice? Eu não sei lhe dizer, porque essa foi uma tratativa do departamento da divisão de importação. Mas Vossa Senhoria, na condição de fiscal do contrato, recebeu alguma pressão por parte da empresa? Se tivesse alguma negativa da empresa acerca dessa correção, a divisão de importação me informaria para que eu solicitasse à empresa manifestação imediata. Não houve o encaminhamento dessa resistência? Não. Bom, então não seria verdade a possibilidade de pagamento antecipado, como quer fazer crer o relator e membros da oposição aqui. 18 de março, a divisão de importação recebeu e-mail sobre com as tratativas de importação, pelo menos é o que está dito. Isso nós vamos ter que checar com a vinda aqui do representante da empresa, porque fala-se em 18 e fala-se em 22. Aí eu pergunto, nesse material encaminhado, constava objetivamente o invoice? No e-mail do dia 18, foi por meio do link Dropbox e eu não tive acesso a esse link. Ele não abriu para mim e não abriu para a divisão de importação. Então, eu não posso afirmar. Mas se não abriu para Vossa Senhoria e não abriu para a divisão de importação, como afirmar que ele estava lá no dia 18? Desconheço, eu não sei como te... O servidor que veio aqui, da dupla Irmãos Miranda, tinha condições de ter acesso a esse documento? Ou não abriu para ele também? Eu acredito que não tenha aberto, porque ele declarou isso aqui, que não foi aberto para ele, aquele link. Se não foi aberto para ele, em que circunstâncias ele conseguiu extrair esse documento para afirmar que levou ao presidente? Se chegou por e-mail separadamente, porque... Aí numa relação direta, isso, fora dos autos. A empresa encaminhou e-mails posteriormente com a documentação. Inclusive, eu acho que foram em 2 etapas que eles encaminharam, mas foi posterior. Dia 22 de março, a empresa manda documentos sobre quantidade de entrega da vacina. Houve favorecimento à empresa sobre a possibilidade de entrega de forma fracionada, ou seja, 3 milhões de doses e depois mais 1 milhão de doses? Vossa Senhoria considera que isso foi um favorecimento à empresa? Não, porque isso pode ocorrer em qualquer contrato. O argumento para o envio de 3 milhões de doses, pelo que consta, estava relacionado a uma questão de seguro, o teto dos 50 milhões de dólares. Está correta essa afirmação? Sim, foi dito pela empresa. Sobre a relação da empresa Bharat e a Madison, houve documento demonstrando pertencer as duas ao mesmo grupo econômico? A declaração encaminhada. Somente a declaração encaminhada. Declarando que as duas trata-se do mesmo grupo econômico. Da mesma companhia. Dia 23, um documento mostra que se tratava dessa mesma companhia. Esse documento chegou... Sim. A coordenação de importação e também a fiscal de contrato. Isso, correto. Ok. Em que momento saiu a nota de importação? A nota de importação, o senhor fala a nota... O setor de importação, a partir do recebimento desses documentos, da conferência de todos eles, tem que emitir. Ele submete à Anvisa, Isso. né? Ele submete à Anvisa, ele emite. Eu não tenho acesso... Eu não tenho acesso ao processo de importação. Mas a complementação da pergunta que faço é, quando saiu essa nota, porque passa por todas essas tratativas, os invoices estavam com as incorreções ou já estavam de acordo com o contrato? Para se permitir a nota de importação, o invoice deve estar conforme o contrato
ou é possível se autorizar, ainda que em desacordo formalmente com o contrato? Ele deve estar de acordo com o contrato. Bom, essa é uma informação absolutamente relevante, porque está se falando aqui o tempo todo, e a narrativa é de que a fiscal de contrato, que a coordenação e de que o governo teria forçado a importação, ainda que em desacordo com a documentação apresentada. E o que Vossa Senhoria deixa claro aqui é que isso não aconteceu. Pergunto, houve algum recebimento dessa vacina? Não. Não houve recebimento dessa vacina? Não, senhor. Por que não veio a vacina? Porque a Anvisa não deferiu a licença de importação, não aprovou a importação. Ok. Houve algum pagamento? Não, senhor. Houve algum pedido de favor, de alguma ilegalidade para favorecer essa empresa? Não, senhor. Veja o esforço da oposição para tentar encontrar crime aonde, até agora, pelo levantado objetivamente, não se verifica. Mas eu quero ir além com relação à questão da quantidade das doses. A previsão de entrega inicial era de 4 milhões de doses. Houve um pedido para entrega em etapas, 3 milhões, depois 1 milhão. Vossa Senhoria já disse aqui as razões e que recebeu esse pedido estava relacionado a uma questão do seguro. Né? Outro aspecto em relação a essa quantidade que eu queria destacar, porque essa foi a pergunta feita pelo relator. E eu tomei a iniciativa, para não ser injusto, de pedir a nota taquigráfica do questionamento feito pelo relator. Ele questiona a Vossa Senhoria no início. Que providências Vossa Senhoria tomou, ou deveria ter tomado, ao perceber que o invoice encaminhado previa o fornecimento de 300 mil unidades de vacina a preço de $150, em desacordo com o preço contratual por dose, que era de $15. O relator repetiu aqui o maior fake news desta CPI. Vacina de $150 a dose. Isso não é verdade. Isso é fake news. Fake news. Eu tive o cuidado de pegar a nota taquigráfica para alguém não me dizer que eu estava faltando com a verdade. Quando fui olhar com cuidado o invoice, verifiquei que nunca houve erro quanto à quantidade de vacinas. Nunca houve vacina a $150 por dose. Nesse aspecto, senhor presidente, o invoice estava absolutamente correto. O invoice apresenta 300 mil frascos com 10 doses. 150 dividido por 10 é igual a 15. Depois a empresa teve que desenhar para os maldosos entenderem. Continuou 300 mil frascos com 5 ml, mas especificou do lado, tiveram que abrir um box para desenhar que essas 300 mil frascos de 5 ml correspondiam a 3 milhões de doses. O que o Ministério da Saúde precisou fazer foi pedir para esclarecer que meia dúzia é o mesmo que 6. E aí, eu passo a indagar. Vossa Senhoria assistiu, acompanhou ou leu o depoimento dos irmãos Miranda aqui na CPI? Sim. Com base no que conhece, poderia afirmar se eles mentiram ou falaram a verdade à CPI? Eu não posso afirmar que falaram mentiras ou verdades. Mas eu acredito que tem situações como o da invoice em relação a esse quantitativo que é como você falou, trocou 6 por meia dúzia, porque 300 mil doses é o equivalente a 3 milhões de doses. Se você fizer a conversão,
você verifica que são frascos de 10 doses. Pois é, mas a senhora coloca na nota fiscal. Teria que verificar na documentação técnica se são frascos de 10 doses. Senhora Regina, até porque todos nós já vimos uma nota fiscal, e a nota fiscal tem lá a quantidade, tá certo? Preço unitário e diz também o volume. E aí era simples, era só ter colocado na invoice 300 mil. Eu acho que Vossa Excelência tem razão. Mas foi correto. Obrigado, presidente. Porque o que houve aí é o seguinte, não está explicado para quem fez. Sim, mas nem precisa. Lógico que precisa. É a mesma coisa de pedir alguém para dizer o seguinte, olha, 6 é o mesmo que meia dúzia? Com todo respeito, está escrito lá. Está escrito lá, no campo fiscal, da especificação da quantidade. A nota fiscal ela pode vir tanto em dose quanto em Exato, está escrito. A narrativa aqui, senhora Regina, é de que o governo teria anuído para o pagamento antecipado em desacordo com o contrato. Isso aconteceu? Não, senhor. O que também tentaram passar para a sociedade é que o governo anuiu, ou teria tentado anuir, com o recebimento de 300 mil doses ao custo de 150 dólares. Isso é verdade? Não, senhor. Pois é. As narrativas não se sustentam diante dos fatos e da verdade. Queria lhe perguntar, o Departamento de Importação tem autoridade para autorizar ou deixar de autorizar pagamento? Não cabe à divisão de importação efetuar O seu pagamento. departamento tem essa competência ou existe uma coordenação específica para pagamentos? Existe coordenação geral de orçamento e finanças. Para se permitir o pagamento, toda essa cadeia de coordenação e fiscalização do que recebe de documentos, conferência com contrato, deveria, de maneira colaborativa, concordar com todos os erros. Isso é verdade? Para se chegar ao final e ter o pagamento? Obviamente. Todos esses setores, portanto, têm o dever de checar se está de acordo com o contrato. Mas aqui, tenta-se atribuir crime aonde não tem crime. Cria até o maior fake news da CPI com relação à vacina ao preço de 150 dólares a dose. Vossa Senhoria só teve contato, e aí lhe pergunto, porque esse ponto ficou aqui, foi lá e veio cá. Vossa Senhoria só teve contato com esse contrato a partir do dia 22 de março ou a partir da assinatura da portaria dia 8 de março? A partir do momento em que constou Vossa Senhoria como fiscal desse contrato na portaria interna, já passou a ter contato com esse contrato? Sim, já tinha. Isso é uma praxe no Ministério ou foi algo excepcional? Não, é uma praxe porque até a publicação da portaria existem trâmites internos até se publicar, então isso demora alguns dias. Agradeço a Vossa Senhoria e veja que quando a depoente tem a liberdade para responder objetivamente os questionamentos, o sentido das respostas é absolutamente diferente daqueles onde há tentativa de conduzir o depoimento. Aqui tentam acusar o governo de práticas de corrupção. Acusam sem crime. Todo brasileiro sabe do assalto que foi feito em estatais e ministérios deste país nos governos Lula e Dilma. Só do BNDES, o Tribunal de Contas da União, já estimou em mais de 21 bilhões de reais o total desviado. Da Petrobras, foram mais 48 bilhões somente em 4 anos, de 2014 a 2017. A imensa maioria da população brasileira não quer voltar aos tempos de corrupção vividos nos governos mais recentes. Tempos em que corrupção era desvios de bilhões de reais. Não como querem dizer ou fazer agora os opositores, quando chamam de corrupção supostas irregularidades em torno de um contrato do qual não se pagou 1 centavo de real. 1 centavo. A corrupção do atual governo, segundo a acusação da oposição, não envolve o pagamento de 1 centavo sequer. O Brasil avançou e muito nesse sentido. Mas ainda assim, mesmo sem ter tido pagamento, mesmo sem ter tido a caracterização de crime, eu defendo nessa CPI todos os dias
apuração, investigação, seja em relação ao Ministério da Saúde, seja em relação a outros ministérios, seja em relação ao Consórcio Nordeste, seja em relação aos estados ou municípios, onde a suspeita, investigue-se, apure-se. Esse é o nosso dever enquanto senadores da República e membros dessa CPI. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Só um minutinho, senhor presidente. Presidente, só fazer uma pergunta concreta. Saber se a depoente, a senhora foi ou é fiscal de algum contrato da VP Log? Não, senhor. Nunca foi? Nunca fui. Só isso. Por enquanto. Há uma dúvida aqui. Só para saber, o que é VPLog, senhor presidente? Uma empresa que presta serviço ao Ministério da Saúde. É a empresa que faz logística, a logística de encaminhamento de medicamentos, vacinas, distribuição. Eu acho que há uma dúvida aqui. A sociedade brasileira